Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Holanda, boa tarde a quem nos acompanha do Brasil e bom dia para a Califórnia. Nosso tema de hoje é inovar. Inovar é preciso? E é por isso que vamos conversar. Boa noite e gostaria de pedir a gentileza de vocês deixarem o microfone de vocês no mudo para que não haja nenhuma interrupção, nenhum ruído na nossa comunicação. Vamos começar falando sobre o nosso projeto? O Grupo Mulheres do Brasil é um projeto voluntário, suprapartidário, que apoia causas concretas. Somos 120 núcleos distribuídos pelo mundo, mais de 80 mil voluntárias trabalhando para fazer a diferença na vida umas das outras. Eu sou Priscila Kempen, sou jornalista e produtora, também sou líder do Comitê de Comunicação e Marketing do núcleo de Eindhoven e vou mediar essa nossa conversa de hoje. Inovação. A inovação é uma ferramenta para a geração de renda, novos produtos e serviços, novas práticas de trabalho e faz parte do nosso cotidiano. Mas às vezes nós não nos damos conta. Como é o cenário atual do protagonismo feminino e diversidade na inovação? Vocês já pensaram em fazer de alguma forma diferente atividades que já executam diariamente? Falaremos um pouco mais a respeito disso, em parceria com as voluntárias do Núcleo Vale do Silício, desenvolvedoras do projeto Pílulas de Inovação. E participarão dessa conversa Ana Cláudia Isturaro, engenheira química, pós-graduada em marketing, especialista em gestão comercial, mentora do Comitê de Refugiados Núcleo São Paulo e mentora do programa Empreendedora Curitibana. Boa noite, Ana Cláudia. Boa noite, meninas. Muito obrigada pelo convite. Acho que nossa conversa vai ser muito gostosa essa tarde. Estamos aqui também com a Lígia D'Ambrosio, que ela é graduada em Letras e Educação, pós-graduada em Gerenciamento de Projetos, Change Manager na BASF, com atuação em projetos de tecnologia, aquisições e letramento digital. Boa noite, Lígia. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho para a jornada de empreendedora de todas nós. Obrigada. Vamos dar boa noite também para Michele Bruck, é narradora com 25 anos de atuação no mercado de comunicação e cultura. Também é voice-over. Boa noite, Michele. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês para a gente falar um pouco de arte e empreendedorismo. E agora vamos dar boa noite para Renata Redi. Ela que é especialista em gestão estratégica, gestão de inovação e gestão de riscos. É desenvolvedora dessas áreas em diversas empresas do ramo alimentício, automotivo e financeiro. Muito boa noite, Renata. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre empreendedorismo e inovação. E agora vamos dar boa noite para Tatiane Galdeano. Ela que é advogada, sócia na Espicalques Galdeano Advogados, mentora dos programas Empreendedora Curitibana e Programa Bom Negócio. E também é mentora de hackathons. Muito boa noite, Tatiane. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui para falar desse tema que eu sou apaixonada. E agora vamos dar boa noite para Paula Crescino, ela que é engenheira civil, líder do Comitê de Empreendedorismo e Carreira do Núcleo de Eindhoven e estudiosa do tema. Boa noite, Paula. Boa noite, gente. Um prazer aqui estar falando com vocês. Sejam muito bem-vindas. Então vamos começar? Vocês podem deixar as suas perguntas no chat que no final nós responderemos o que for possível. E a nossa primeira convidada é a Ana Cláudia, e ela falará a respeito do projeto Pílulas de Inovação e também vai trazer algumas dicas de empreender inovando. Com você, Ana Cláudia. Boa noite, boa tarde para quem está no Brasil, boa noite aqui o pessoal o pessoal da Holanda. É um prazer, então, estar conversando um pouquinho com vocês sobre esse projeto que nasceu no Núcleo Vale do Silício do Grupo Mulheres do Brasil, o Pílulas de Inovação do Vale.
Ele nasceu ano passado, no meio da pandemia, né? E com a ideia de desmistificar a inovação através de dicas e insights de mulheres que empreendem lá no Vale do Silício. Isso porque o principal objetivo do Núcleo Vale do Silício é fazer essa ponte, né, entre o Brasil e o Vale, e no nosso caso, na área de empreendedorismo. A ideia, então, é produzir os podcasts, que já estão disponíveis lá no Spotify do Grupo Mulheres do Brasil, vocês podem acompanhar por lá. E nós já estamos na segunda temporada e vamos iniciar a terceira agora. Então, a gente entrevista mulheres que são empreendedoras lá no Vale do Silício e produzimos esses conteúdos, né, no Spotify. E uma das nossas preocupações no início foi que hoje em dia o pessoal tem muita coisa na internet para consumir, né, e a gente não queria ser mais um podcast. Então, a gente definiu que os nossos podcasts iam ser curtos, objetivos, são mais ou menos 5 minutinhos, direto ao ponto e direto com dicas já para as microempreendedoras, né, que precisam se diferenciar nos seus negócios e sustentar suas famílias. E eu gostaria de começar, então, falando um pouquinho sobre a diferença entre invenção e inovação, que isso dá bastante dúvida, né? Então, para inovar, as pessoas pensam, para inovar eu tenho que ser um gênio, eu tenho que inventar uma coisa que nunca ninguém pensou, e aqui a gente queria dar um alívio para vocês, porque não é isso. Na verdade, invenção é realmente algo novo, né? Algo que foi inventado do zero, como a internet, o telefone, que revolucionou as gerações por aí. Agora, inovação é colocar essa invenção na prática. E isso não é automático. Inovar é um processo. E é quando você transforma realmente a invenção num negócio, que gera valor para um mercado, para alguns clientes que se interessam por aquele assunto. Então, inovar está mais relacionado a esses processos, a observar os hábitos do dia a dia, diferenciar um serviço de outros que já existem. Por exemplo, uma invenção no passado foi o micro-ondas, em 1945, quando acidentalmente o cientista usou ondas eletromagnéticas para aquecer alimentos e deu certo. Né? Agora, uma inovação seria fazer o micro-ondas portátil, por exemplo, para ele ser transportado, para você colocar onde você quiser na sua casa, ou ter a função pipoca, a função grelhar. Isso é uma inovação, tá? A inovação também não é só relacionada à tecnologia, né? Então, inovação pode ser qualquer forma, uma nova forma de entregar os seus produtos, os seus doces, por exemplo, no caso de uma confeitaria, uma nova embalagem, um bilhetinho de agradecimento junto com o produto. A forma de atender também pode ser uma inovação, um produto que não é muito usual de usar numa receita, né? Inovação também não é algo que se aprende nos livros, não tem receita de bolo. Né? Inovar é aprender, desaprender e reaprender, sempre de acordo com a caminhada que você está fazendo, né, o empreendedor, e com a opinião dos clientes sobre seus produtos. E a inovação é dinâmica, por isso, exatamente por isso, né? Uma aprendizagem contínua, que não quer dizer que você tem um negócio hoje que daqui a um ano ele vai estar da mesma forma, ele vai ter que se transformar também, resolvendo o problema do cliente, surpreendendo o cliente, que estão cada vez mais exigentes com diferenciação no mercado, né? E eu gostaria de dividir com vocês uma história também que eu recebi esses dias aqui para a nossa discussão. Então, Albert Einstein, Jacques Rousseau e Friedrich Nietzsche foram gênios, né? E ficaram muito famosos na filosofia e na ciência. E eles tinham um hábito em comum: andar muitas horas, algumas horas, todos os dias e sozinhos. E nessas caminhadas é que eles tinham as melhores ideias de inovação. Então, hoje a ciência já comprova, né, que andar a pé expande o nosso poder cerebral, melhora a nossa memória, nosso desempenho cognitivo. Então, já convido vocês para começar por aí. Vamos caminhar, vamos pensar, e a partir daí a gente consegue chegar a conclusões de inovações. E, enfim, inovar é olhar diferente, né? É estar sempre atento ao que podemos mudar e aprimorar. Então é mais ou menos isso que eu queria dividir com vocês.
Muito obrigada, Ana Cláudia, pela sua participação. E Obrigada. agora nós vamos conversar com a Renata Red a respeito de como os conhecimentos adquiridos ao longo da vida podem contribuir na inovação e como devemos gerenciá-los. Renata. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É bom aqui porque a gente pode dar qualquer saudação que está valendo, né? Boa noite para a Holanda, boa tarde para o Brasil e bom dia para os Estados Unidos, lá para o Vale do Silício. Então, como a Ana falou, a inovação ela não precisa ter um carimbo, né? Ela pode não ser novidade no mundo, né? Mas pode ser para os seus clientes, para os clientes que você escolheu no seu país. Por exemplo, a gente pode levar alguma coisa do Brasil para a Holanda, que os holandeses não conheçam. Então, pastel frito de carne seca. É uma delícia, o brasileiro está adaptado com esse sabor. Então, teria que testar na Holanda para ver se os holandeses também gostam desse sabor, né? Mas e se não der certo, Renato, o que a gente faz? Então, essa é uma das premissas da inovação. O erro, ele tem que ser aceito, porque ele faz parte da construção de soluções inovadoras. Se você não permite que você tenha erros, porque a gente tem uma cultura muito arraigada de que não se pode errar, né? Ainda mais no ambiente profissional. E se você não se permite errar, se você não permite que as pessoas que trabalham na sua equipe errem, você não está dando a liberdade necessária para que as pessoas criem. E as soluções que elas propuserem vão ser sempre as mesmas, né? Então, você pode pensar no seu empreendimento e achar, ai, gente, não dá, não cabe no meu empreendimento essa coisa de inovação, que é coisa de empresa grande, mas não é, né? Pode não ser, de novo, uma inovação no mundo, mas na sua cidade para os seus clientes para os seus processos, né? Então, uma inovação ela pode ser um novo modelo de negócio. Por exemplo, a Netflix, né? A Netflix ela ofertou milhares de filmes, de séries para as pessoas mediante um pagamento mensal, uma assinatura mensal de um streaming, né? Eliminando a obrigatoriedade de você alugar um título e ter que assistir do começo ao fim todo aquele título mesmo não gostando. E isso foi um sucesso, né? Então, eu volto à questão de que descobrir o que as pessoas querem é muito importante. E é só olhando para o que elas fazem que você vai descobrir isso, né? A primeira coisa que você tem que ter em mente é a desconstrução do olhar. O que é desconstruir o olhar, gente? Então, na tua rotina, no teu dia a dia, né, você sempre passa a ver muitas coisas e às vezes você não para raciocinar em cima daquelas coisas que você está vendo, né? Então, o que a gente chama de desconstruir o olhar é olhar para a mesma coisa que você vê todo dia, todo santo dia, né? E ver de forma diferente, né? Então, você está lá no supermercado, por exemplo, e vai olhando as pessoas, observa elas fazendo compras, como que elas escolhem, o que as mulheres que são mães pegam na prateleira, o que as mulheres que são jovens pegam na prateleira, o que as mulheres que são mais maduras escolhem, né? O como que elas pagam? Pagam com dinheiro, com cartão? Como que elas se vestem? Como que elas se locomovem? E aí você vai formando ideias na tua mente, né? Na sua cabeça. Então, perceba, copie até alguns pontos, mas acrescente o seu toque, né? Agora, na pandemia, por exemplo, eu comprei pela internet umas pantufas para mim e para minhas filhas. Aqui em Curitiba faz muito frio, não tanto quanto na Holanda, né? Mas faz muito frio. E aí, como toda encomenda que chega pela internet, eu imaginei que viria aí numa caixa de papelão pardo, normal. Aí eu recebi a caixa, era de papelão pardo, e dentro vieram as pantufas, mas veio também uma sacola, um laço e um adesivo. Se eu quisesse dar aquelas pantufas de presente para alguém. E isso sem eu pedir, né? Sem eu pedir que fossem para presente. É inovação isso? Para mim foi. Para mim foi uma surpresa e uma inovação. Como a Luísa Trajano, ali, líder do Grupo Mulheres do Brasil, fala, né? No grupo a gente não inventa nada.
A gente só junta as coisas de forma diferente. E é interessante porque ligar os pontos de forma diferente pode ser uma inovação. Pode ser uma inovação percebida pelo cliente, né? Ligar as coisas que você vê de uma outra forma pode gerar um impacto grande. E como que você consegue chegar numa inovação? A inovação, a gente fala que ela precisa de repertório. O que é isso? Eu vou dar um exemplo de um bolo. Então, se você tem alguns ingredientes, como ovos, né, leite e farinha, 3 ingredientes, você consegue fazer aí alguns tipos de bolo. Você mistura os ovos inteiros, você bate as claras em neve, enfim, você mexe lá com os ingredientes que você tem e consegue fazer alguns tipos de bolo. Mas se você tem disponível mais ingredientes, coco, baunilha, amendoim, frutas, óleo, manteiga, sei lá o quê, você consegue fazer uma variedade cada vez maior de bolos. Então, isso é o repertório. O repertório são os seus ingredientes. O quanto que você tem de conhecimento nas diferentes áreas e que podem ser montados de diferentes formas para gerar uma solução inovadora. E você pode também fazer perguntas sobre as coisas que você vê, né? Então, por exemplo, teve umas lojas, umas cadeias de roupas, que é a Zagreb, Tribute, que elas disponibilizaram roupas virtuais para você usar, por exemplo, aqui na nossa live, num evento pela internet. Então, isso pode ser até muito extravagante, né? Roupa para você usar na internet, uma roupa virtual. Mas gera a pergunta, então, que outras experiências diferentes você pode oferecer para os seus clientes, né? Na Austrália, por exemplo, foi lançado o Soundboard, que é um aplicativo móvel gratuito que vem carregado com os sons de escritório. Então, a gente está em casa, trabalhando em casa, não ouve mais as coisas que a gente ouvia no escritório. Então, vem os sons para você escutar quando você está trabalhando em casa. Que sons que são esses? Som de máquina de fazer café, som de gente suspirando, amassando papel, digitando, né? E outros sons. Então, pode também parecer meio estranho, mas é alguma coisa que você tem que captar e trazer para a tua realidade e perguntar que outras experiências que trazem boas lembranças para o meu cliente eu posso reproduzir, né? Então, o fato de você olhar de modo diferente, de ter diversas experiências em diferentes áreas, com diferentes perspectivas, capacita você a gerar uma série de perguntas e ideias que levam à inovação. Renata Red, muito obrigada pela sua participação. E agora vamos falar com a Tatiane Galdeano a respeito do protagonismo feminino e inovação como meio para idealizar uma startup. Oi, Tati. gente. Muito obrigada por estar aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde, como diz a Rê, né? Vamos já dar oi para todo mundo. Bom, quando a gente fala em inovação, né, vem muito na nossa cabeça grandes empresas, startups, né? Que é lógico, startup ela faz uma inovação. Até porque uma startup é um grupo de pessoas que iniciam uma empresa, que trabalham em uma ideia diferente, escalável, em condições de extrema incerteza. Ou também a gente pensa em eventos, grandes eventos, hackathons, né? Que são eventos que reúnem diversos profissionais com o intuito de um período curto de tempo criar uma solução inovadora para algum problema específico. E eu falando isso para vocês, eu tenho certeza que algumas devem estar pensando assim: isso daqui não serve para mim, sabe o que essa menina está falando não condiz com a minha realidade. Mas é aí que vocês se enganam. Como as meninas já falaram, a inovação é para todo mundo. Às vezes a gente não precisa criar realmente uma startup ou participar de um hackathon. A gente pode utilizar os princípios, os objetivos que eles têm para a gente criar o nosso negócio, tá? Uma startup, ela tem sempre como foco o cliente, né? Basicamente, o que uma startup faz é resolver um problema. Tem uma máxima que eles usam que eu adoro, que é se apaixone pelo problema e não pela solução. Então, agora eu quero fazer uma pergunta. A primeira coisa que eu acho que vocês têm que fazer é: que problema que eu quero resolver, né? Que experiência eu quero trazer para o meu cliente? E a partir dessas duas perguntas é que você vai começar a criar seu produto ou seu serviço.
ou melhorar o seu produto, o seu serviço, ou melhorar algum processo que você já está. Então, isso tudo as meninas já comentaram, né? E comentaram muito também sobre a questão de errar. O problema do erro. Errar para as startups, gente, é até bom em muitos casos. Porque aí você não erra de novo, você aprende uma coisa. O negócio das startups é errar rápido e aprender rápido. Então, se errou, legal, eu aprendi isso, eu não vou mais fazer isso. E como elas conseguem nos testes, ela não vai errar lá na frente, ela faz o teste cedo para conseguir errar rápido e aprender rápido. Então, tudo que eles vão fazer, eles vão testar com os clientes dele. Porque a gente, às vezes, faz um produto, um serviço que a gente acha incrível, lindo, maravilhoso. Mas a gente coloca no mercado e o cliente não quer. Às vezes não tem a ver com a realidade deles. Então, faz o produto mais rápido possível, mais barato possível, mais simples possível e testa. Porque senão você vai ter gastado dinheiro, tempo, sua mão de obra em uma coisa que não faz sentido para os clientes. Então, faz o mínimo possível e coloca para testar com os clientes. Tem uma questão que eles utilizam muito, né, que eu acho bem legal, que é um ciclo que se segue sempre, que é construir, medir e aprender. O que é construir nesse sentido das startups? É você pensar na solução do problema, né, ou da experiência que você quer para o cliente e colocar no público. Faz esse teste. Aí você mede. Quando você fala medir, você vê o retorno que você tem com essas pessoas. Normalmente você vai ter 3 possíveis retornos, né? O primeiro é ver se não teve uma boa aceitação. Aí você já cancela, nem continua, muda, vai para a próxima ideia. O segundo é se teve mais ou menos uma aceitação, sabe? Esse ponto foi legal, esse ponto não foi. Então aí você já pega e melhora o que não tá legal. E se teve uma aceitação total, aí é só vender, é só continuar, é só seguir em frente. E o último é aprender, no qual você melhora o seu processo, melhora as suas situações. Então, nunca se esqueça, tá? Nessa parte inicial do projeto que você está fazendo, você tem que fazer tudo de uma maneira bem barata, mais barata possível, porque aí com o tempo você vai se aperfeiçoando, tá? Então, só para finalizar essa parte de inovação, eu quero tirar da cabeça de todo mundo 3 mitos que tem sobre inovação. A inovação é tecnologia. Não, tecnologia ela é mais um meio do que uma inovação em si, tá? Pode sim se inovar sem tecnologia, como a Ana falou. Porque às vezes a gente fala assim, inovação é um robô. Eu tenho que construir um robô para ser inovadora. Não, gente, não é assim. Existem inovações que são robô, mas existem inovações que não são robô. A tecnologia, ela normalmente é um meio, como a Ana já disse, né? O meio, por exemplo, uma plataforma online de venda. Você começa a vender seu produto na internet. Na verdade, a internet ela é só um meio. Na verdade, o que é inovador é o seu produto. Então, é muito um caminho. A tecnologia pode ser simplesmente um meio. Inovação. O segundo mito que às vezes a gente tem é que inovação é para grandes empresas, e isso não é verdade. A inovação ela é para todo tipo de empresa, desde a microempresa, de uma pessoa só, até para uma empresa gigantesca de inúmeros funcionários. E o último a inovação é sobre ter uma grande ideia. Às vezes as pessoas acham que caiu uma maçã na minha cabeça, acendeu uma luzinha, tive uma ideia maravilhosa, assim que eu vou inovar. Não, gente. A inovação ela é muito mais uma execução, né? É muito mais um processo, é muito mais do que um momento eureka, sabe? Nossa, eureka, tive uma ideia. Não, gente, não é assim que funciona a inovação. A inovação é resolver uma dor, resolver um problema. É você realmente conseguir resolver o problema do cliente através de um processo, de uma execução de uma ideia. Tá, eu acho que sobre inovação, mais ou menos, um resumão que eu queria falar com vocês. E falando agora sobre o protagonismo feminino, que é um xodozinho meu, né? Que eu gosto de dizer assim, que é um carinho especial que eu tenho sobre isso, que é falar sobre o protagonismo feminino. Nas nossas conversas que a gente teve com as empreendedoras do Vale, muitas falaram para a gente que a quantidade de mulheres dentro das empresas também é menor. Lá também é menor. E como aqui no Brasil, eu acredito que no mundo inteiro, infelizmente, ainda é assim. E quando a gente fala no campo de inovação, de tecnologia, é muito menor. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem incentivo à educação à tecnologia mulher. E isso afeta diretamente, né, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, esse é um grande problema. Mas uma coisa foi bem legal que em uma das entrevistas que a gente fez foi um ponto que uma levantou sobre um ponto essencial da mulher, que é a humanidade, a sensibilidade da mulher, né? Hoje em dia, quando a gente vai procurar um emprego, a gente não quer só dinheiro, a gente não vai atrás só do dinheiro dentro do emprego.
A gente não vai entrar num emprego que seja totalmente desgastante e acabe com a gente. A gente quer um ambiente agradável, um ambiente que nos também forneça outras coisas além do dinheiro. E a sensibilidade da mulher, a falta de mulher dentro do ambiente de trabalho causa muitos problemas dentro de uma empresa. Então, o equilíbrio dentro das empresas faz uma grande diferença. Então, realmente, é uma coisa que as empresas precisam, todo mundo precisa. Eu não posso falar aqui, chegar para vocês, ser hipócrita e falar, gente, não existe preconceito. Fiquem tranquilos. Existe. Só que existem grupos como o nosso, grupos mulheres do Brasil, que é para a gente não desanimar. A gente está junto aqui realmente para isso. Quando a gente prova o nosso valor, quando a gente mostra o resultado do nosso serviço, quando a gente faz algo bom, aí não tem quem duvidar da gente. Então, aí, junto a gente tem que sim ser mais forte, junto a gente tem que conseguir. Lógico, a gente tem que se educar. A mulher ela tem que aprender a se impor, ela tem que aprender a se impor a sermos iguais, e o homem também tem que se reeducar a como tratar uma mulher no ambiente de trabalho. Então, a reeducação ela tem que ser total, tem que ser de homens e de mulheres. O mundo ele já sabe da importância da mulher no ambiente econômico. Ele está caminhando a passos lentos para encontrar essa igualdade, mas estamos caminhando, isso que importa. A gente não pode desistir. E, por último, eu só quero falar para vocês uma coisa bem legal que aconteceu, foi que numa das entrevistas, as meninas do Vale contaram para a gente que tem um grupo de mulheres investidoras que investem somente em startups mulheres, lá no Vale do Silício. E aqui em Curitiba também aconteceu isso no início desse ano. Eu fiquei muito feliz. Um grupo de investidoras se reuniram e começaram a investir somente em startups mulheres. Então, tá vendo? Tá começando, tá acontecendo. Então, gente, eu estou muito feliz e eu espero que juntas a gente consiga ir muito longe ainda e não desanimar nunca. É isso, muito obrigada. Muito obrigada, Tatiane, pela sua participação. Vi que todo mundo reagiu aí, todo mundo concordou. Pois então, vamos continuar. Vamos agora falar com a Michele Bruck. Michele, conta pra gente como que a arte nos inspira para inovar. Bom dia, Brasil. Bom dia, Califórnia. Bom dia, Holanda. Eu queria agradecer mais uma vez esse convite para participar dessa roda de conversa, falar de um tema que poxa, sou apaixonada, que é a arte, pelo viés aí da inovação e do empreendedorismo. Vai parecer meio estranho, mas eu queria começar o nosso papo com uma frase que eu ouvi da Zizi Posse, a cantora Zizi Posse, no programa do Faustão, no último domingo. Ela estava falando sobre um dos seus projetos, ela está com 3 projetos agora, e sobre um deles ela falou o seguinte: a arte pode transcender vários fatores. E aí a gente pegando esse gancho da Zizi e pensando a arte como um elemento que pode sim ser uma ferramenta usada em várias esferas da vida do cidadão, para que ele possa superar, transcender, explorar, resistir, educar, a gente percebe aí, pensando muito friamente, tá? Que a arte é altamente inovadora e tem potencial para ser um empreendimento que impacte positivamente nas pessoas e na sociedade e que a partir daí gere renda para uma família, um grupo, uma comunidade. Muitas vezes, algumas habilidades, hobbies, aqueles talentos ficam ali guardadinhos dentro das pessoas e por mais que elas tenham o desejo de externá-las, elas não conseguem porque vem aí, poxa, mas é arte. Será que vão gostar? Vai fazer diferença na vida de alguém? Será que é possível torná-lo uma fonte de renda? E a gente tem que pensar que o nosso cotidiano, o nosso entorno, ele é envolvido pela arte em várias esferas. A gente não pode pensar a arte numa caixinha, né? Você está sentado numa cadeira que, de repente, ela foi moldada, né? O cara fez um trabalho, isso é arte. Então, para a gente entender melhor essa arte, eu sugeri da gente cortá-la em fatias para compreendermos quais as esferas que são essas e que a gente está falando aqui. Então, vamos pensar, por exemplo, na arte para a inclusão.
Então, você tem aquele talento para narrar, para escrever história, para pintar roupas, telas, desenhos para livros ou tocar um instrumento. Então, você pode desenvolver esse potencial e criar um projeto, por exemplo, que envolva a inclusão social de pessoas em situação de risco, de crianças, por exemplo, a partir da arte. Se a gente for pensar na arte no âmbito da saúde, a gente pode pôr para fora aquela personagem lúdica que tem dentro da gente, cantar, né, ou narrar um livro para o pessoal que está nos hospitais, nas creches, nos asilos, quem sabe oferecer para essas instituições um trabalho de visitação para esses pacientes internos que torne a permanência deles ali, vamos dizer, menos traumática. Podemos pensar também na arte para conscientização. Hoje em dia é muito comum a gente querer registrar tudo, né? Dos menores aos maiores eventos, a gente sai fotografando, filmando. Então, por que não pegar essa habilidade para registrar momentos ou situações cotidianas que levem as pessoas a refletirem, por exemplo, sobre racismo, meio ambiente, homofobia, violência contra a mulher e tantos outros temas, e criar um documentário, uma série, feito nesse mesmo celular que a gente usa o tempo inteiro, e fazer disso um produto artístico que a gente pode colocar para rodar o mundo, ganhar prêmios, isso no âmbito da conscientização. E eu gosto muito de falar também da arte para educação e para perpetuação de culturas, né? A gente, sei lá, você pode pegar seu dom para escrita, contação de história, por exemplo, e propor para ONGs, escolas, livros que tragam aprendizados através da arte, ou rodas de conversa que tragam a cultura de povos indígenas, africanos, latinos, através da oralidade, que é a maneira que esses povos mantêm sua cultura para lá de ancestral, é a oralidade, e daí isso é mais um projeto, produto, que esse talento que você tem pode criar. Isso aqui eu não estou nem falando de gastronomia, de dança, arquitetura, paisagismo, decoração. Tudo tem a arte, todos esses itens têm a arte como base e podem sim se tornar produtos inovadores e fortes para micro e pequenas empreendedoras. A gente tem que pensar que a arte é o seguinte, a arte ela conta histórias individuais que impactam positivamente no coletivo. E se a gente for compreender que um dos pilares do empreendedorismo é esse impacto na sociedade, a arte, como a gente falou lá no início, é algo assim extremamente inovador e tem um potencial enorme para ser um empreendimento de sucesso. Tem uma poeta, a Rupi Kaur, ela nasceu na Índia, mas foi com 4 aninhos, se não me engano, com os pais para Toronto. E ano passado, final de 2020, ela lançou seu terceiro livro, que se chama Meu Corpo, Minha Casa, que é um livro fantástico. Ali ela vai numa crescente do momento da depressão, a libertação, a cura, ao posicionamento da mulher na sociedade, essa coisa que a Tati falou, que é super importante. E aí tem um verso dos vários, né, que eu achei que são fantásticos, deve estar na página 216. Ela fala o seguinte: eu não tenho medo do fracasso. Eu tenho medo de fazer o mundo pegar fogo com o meu potencial. E é isso. A gente tem que incendiar o mundo, o nosso mundo, o mundo dos outros, com esse potencial artístico que, com certeza, vai despertar aí um lado inovador, um lado empreendedor. Mais ou menos isso que eu queria começar falando a respeito da arte como um processo de inovação e de empreendedorismo. Michele, posso falar uma coisa? A arte também, ela traz muitos elementos do futuro, né? Porque você veja, até o desenho dos Jetsons lá é um desenho que está se concretizando hoje em dia, né?
você fazer consultas pela televisão, reuniões pela televisão, né? A gente só não chegou no carro voador ainda, mas daqui a pouco chega. E tem também essa coisa do digital, né? Do design digital, dessas apresentações que a gente. Hoje não, porque a gente está numa situação de pandemia, mas até antes da pandemia, poxa, principalmente nos Estados Unidos, né? Os caras montam um super palco num super teatro para fazerem uma mega apresentação, tudo digital, né? O programa que ele criou, que faz uma luz ali. Aí o outro criou um não sei o que faz um som que simula que com aquela luz. A tecnologia, ela puxa a arte da gente a todo momento, né? Você quer um blog. Sabe, eu adoro escrever, cara. Nossa, eu acho tão bacana, sabe? Queria escrever. Monta um blog e vai escrever suas coisas. Vários artistas com os quais eu conheço, com os quais eu converso, e já são artistas, vamos dizer assim, estabelecidos. Cara, não, no meu blog, escrever. Eu adoro fotografia, né? Então você vai, sei lá, numa página, num Pinterest, alguma coisa assim, monta sua página de imagens. Quer dizer, tem uma série de coisas que eu acho, na verdade, é que a tecnologia propiciou essa coisa da arte se tornar até mais democrática. Não sei se é essa a palavra. Por quê? Tá, eu não tenho grana, cara, para ir no show, falando da Zizi, né? Pô, não tenho grana para show nessa. Adoro, acho muito bacana. Mas, poxa, ela fez uma live. Então, você, aquele ali, a gente pode fruir essa arte de uma maneira democrática, gratuita, e os artistas hoje em dia eles estão muito preocupados com a qualidade do que eles vão levar no âmbito das lives, né, dessas coisas. Então, eu acho muito importante, você tem muito mais acesso a livros, qualquer livro você encontra ali, você tem a oportunidade de ler. Eu queria tanto aprimorar essa minha costura, né? Essas coisinhas que eu faço, essas decorações na roupa. Você encontra tudo, então não tem nada mais democrático e que deu um boom na arte, no meu entendimento, tá? E vocês me corrijam se vocês acharem melhor que foi a tecnologia para a arte, foi um casamento perfeito, no meu entendimento. Muito legal sua participação, Michele. Obrigada, viu? Agora nós vamos falar com a Lígia D'Ambrosio a respeito da diversidade na inovação. Você, Lígia. Legal. Obrigada. Muito, muito bom, Michele. Muito bom, Rê. Muito bom, Ana Cláudia, Tati. Mulheres que nos inspiram a cada reunião que nós fazemos e a cada encontro que nós temos. Às vezes, assim, 9 da noite, aqui no Brasil, 5 da tarde, né? Eu acho, 4 da tarde no Vale do Silício bombando e a gente aqui, mas a gente está lá e trocando muita ideia legal, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? E eu quero convidar vocês justamente para falar de um tema que toca demais meu coração. E que, se a gente falar de diversidade, arte, que a Mia acabou de falar, empreendedorismo feminino, né, que a Tati falou super bem, os processos, né, bem definidos aí pela Ana e pela Rê, tudo isso é inovação. Então, a cada momento a gente está inovando. E vem, sim, a inspiração de uma das empreendedoras do Vale do Silício, quando nós entrevistamos, que dá uma XP, a Mari, né? Ela falou observar o tempo todo. E aí eu convido vocês mais uma vez para falar em observação, e eu convido vocês para falar nessa observação de diversidade. Então, eu abro para falar de diversidade com uma frase da Melinda Gates. Eu vou pegar minha colinha aqui, tá? Me dá licença. E a Melinda Gates, da Fundação Melinda Gates, né, esposa do Bill Gates, ela falou muito bem para a gente. Se você se importa com a igualdade, precisa abraçar a diversidade. Então, se a gente busca cada vez mais uma sociedade que não seja desigual, vamos abraçar a diversidade. E aí eu convido vocês a conversar um pouco sobre isso, né? E por que a diversidade e a inclusão tocam tanto meu coração? Por vários motivos. Motivo número 1, por ser casada com um argentino e por vivenciar na pele
o preconceito que ele passou e que ele continua passando, né? Então, fala-se de futebol, fala de vários tipos de preconceitos com diferentes nacionalidades. A Argentina é uma nacionalidade, mas tem tantas outras. Os próprios irmãos que nós temos portugueses passam por tanto preconceito, né? Um segundo tema, um segundo motivo que me toca o coração para falar de diversidade também são os familiares que eu tenho que são gays, né? Então, eu tenho uma prima gay, um primo gay, que é muito difícil, e eu vivenciei e vivencio até hoje a jornada deles para serem aceitos na família, para terem a coragem de falar com a família, para serem aceitos no trabalho. Que coisa desagradável, né? Que não precisa disso, não precisa disso. Somos iguais, né? Em todos os sentidos. E um terceiro motivo que me toca demais o coração foram funcionários brilhantes que eu tive e ainda tenho, que são gays ou negros, né? Tive funcionários gays, negros também, e que sempre apoiei, sempre estive junto e que trouxeram para o time como um todo uma diversidade de pensamento, ideias, vivências que eles trazem para você implementar um projeto. Falar assim, puxa, por que não implementa o projeto com o olhar da Mariana, que é negra, da periferia, que vive em comunidade? Por que não trazer um olhar diferenciado do Lucas, que é também da periferia, gay, e que tem um olhar diferente sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as perspectivas, né? Então, com esses três motivos que tocaram o meu coração, eu convido vocês para um desafio e para tentar tocar o coração e a mente de vocês, né? Qual é o desafio? O desafio ele se baseia em três temas, três perguntinhas para vocês. A primeira, você apoia a diversidade? E você participa de grupos que fomentam uma cultura de diversidade e de inclusão? Parem e pensem. Sim? Já atuaram com essa prática? Segundo, você acolhe todos os tipos de grupo? E aí, eu acho que a Ana falou muito de acolhimento, né? E a Rê também falou muito de acolhimento. Então, isso é próprio da mulher. A mulher acolhe demais. Então, está aqui nas nossas mãos acolher mais grupos e mais diferenças, cada vez mais, para chegar na igualdade, como disse a Melinda, né? Terceiro desafio, você ousa mais? Quando você está na sua empresa, seja você empreendedora, seja você no papel de uma grande organização, com cabeça de empreendedora, você ousa mais? Você chega para o seu diretor e fala assim, vamos contratar um grupo bastante diverso, vamos contratar negros, vamos contratar gays, vamos contratar deficientes, não somente pela cota. A cota é excelente, a gente precisa da cota. Infelizmente, a gente precisa da cota, né? Mas de uma forma genuína. E você realmente agarre essa causa e você tem essa causa como fator de inovação, produtividade e, por que não, revenues, né? Estou falando aqui, de faturamento. E por que não de faturamento? Isso traz mais faturamento para a organização também. A gente também tem que falar nisso, né? Então, ficam esses três desafios para vocês pararem e pensarem. E lembrando que esses desafios, eles são, eu estou lançando aqui para vocês, e sempre pensando que diversidade, ela é dividida em 4 formatos, né? 4 tipos de diversidades que nós temos. Cultural, a gente falou bastante aqui, a étnica, também acabamos de falar, a biológica e a social. Então, pensando nesses 4 tipos de diversidade, tentem aliar isso aos desafios que eu coloquei aqui para vocês praticarem no dia a dia e conhecerem mais sobre o tema e sobre todos esses preconceitos, né? A gente só vai vencer todos esses preconceitos e tudo que tem, né, nesse universo aqui tão diverso que a gente tem, se a gente conhecer mais, né? O conhecimento que nos liberta. Isso não é a Lígia que está falando, não. São vários professores que falam isso, né? O conhecimento liberta. Bem, eu fecho somente com um convite para vocês. Quando se ouve muito falar em diversidade e inclusão, a gente fala assim, ok, diversidade, você atua de forma diversa? Atua. Então, vamos ver como você faz isso, né? Diversidade, na verdade, é
convidar a pessoa para vir para o baile, e inclusão é convidar a pessoa para vir para o baile e tirar essa pessoa para dançar. Você está convidando a pessoa para dançar e você está também dançando com essa pessoa? Pare e pense junto com os 3 desafios, tá bem? Beijo grande, por mais diversidade, por mais igualdade nesse universo. Passo a palavra para mim Pri. mesmo, Lígia. Legal, legal. Muito obrigada, viu, pela sua participação, pela sua contribuição. Obrigada. E agora, depois da Lígia, nós vamos falar com a Paula Tressino, a respeito das ferramentas de desenvolvimento da inovação. Boa noite, Paula. Boa noite, gente. Boa tarde, bom dia. Eu estou aqui encantada com tantos tópicos, tantas coisas importantes que vocês estão trazendo a respeito da inovação, cada uma com um olhar diferente. E, enfim, a Lígia, com essa questão da inclusão, diversidade, que é um ponto que me toca demais e que eu acho que é super importante em todas as esferas. Eu acho que para inovar nem se fala, assim, né? É muito importante uma visão geral, a Michelle trazendo essa questão da arte, enfim, eu estou lisonjeada e muito agradecida de ter vocês aí participando dessa roda de conversas com a gente. E eu vou trazer um pouquinho para vocês, né, das ferramentas de inovação. Vou ressaltar um pouco o que as meninas já colocaram aí, que é a questão de estar atento, estar aberto ao novo, né? Pensar fora da caixa. É sempre importante a gente estar ligado no cenário econômico, político, social, comportamental, né? E a gente está aqui no presente, mas de olho nas tendências de futuro, né? Quais são as necessidades lá mais para frente? E não precisa necessariamente ser um futuro daqui a 50, 100 anos, não, né? O futuro pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui 10, enfim, dependendo do que você pretende inovar. E a Tati colocou muito bem a questão da startup, que é tudo muito rápido, então o futuro é logo ali, né? O futuro é semana que vem, né? A tendência muda muito, muito rápido. E por isso que a gente precisa de ferramentas para nos auxiliar nessa questão da inovação. Porque alguns especialistas dizem que muitas das inovações elas acontecem por acidente. O que é muito bacana, é genuíno, é importante, né? E se deu certo, maravilhoso. Mas é muito legal que a gente também trabalhe a inovação por planejamento, por desenvolvimento, né? Design da inovação, porque a gente consegue ser mais assertivo, ter mais resultado e otimizar tempo, dinheiro e recursos, né? Porque hoje em dia a gente tem que pensar muito nessa questão, né? Os recursos e o custo de fazer isso, de implementar. E aí a gente vem com essa questão das ferramentas. Uma coisa que eu gosto muito, e eu acho que isso é para a vida, não só para a inovação, é a questão das parcerias, que para a inovação a gente chama de inovação aberta ou open innovation, né? Então, é estabelecer parcerias de acordo com o que você pretende inovar. Se você quer melhorar um produto, um serviço, enfim, você quer se melhorar dentro do seu ambiente de trabalho, do ambiente corporativo, quer se tornar competitivo, quer permanecer competitivo, né? Não obsoleto e, enfim, não ser desligado do seu posto de trabalho ou não fechar o seu negócio. Então, pensa nos seus consumidores, pensa nos seus concorrentes, né? Analisa os seus concorrentes, ouve os seus fornecedores. Isso é muito importante, você está atento, né, nessa horizontal, para saber o que as pessoas estão dizendo do seu produto, do seu serviço, o que as pessoas estão dizendo do seu trabalho dentro da empresa, né? Eu estou numa empresa, eu preciso estar em constante desenvolvimento, desenvolver competências, habilidades, entregar algo que o seu cliente interno ou externo precise, porque às vezes você vai fazer lá um relatório mirabolante no Excel, porque você entende muito de Excel, mas você vai entregar para um cliente interno que não tem a mesma habilidade que você, que de repente nem precisa daquele monte de informação, né? Então você às vezes
perde um tempo enorme desenvolvendo aquela questão, aquele relatório, e o seu cliente interno não precisa disso, né? Ele precisa de uma coisa muito mais simplificada. Então, a gente tem que parar para ouvir, para perceber a necessidade do outro, estando dentro de uma empresa, empreendendo, querendo abrir um negócio, né? Um outro ponto também da inovação aberta, quero citar o Starbucks, que eu adoro, é uma rede de cafeteria que eu gosto muito, e que eles têm um link na página deles para você mandar sugestões de inovação, enfim, dicas, né, reclamações, porque eles vão avaliar aquilo e vão implementar no processo deles, né, de melhoria contínua, e por que não inovar em produtos e serviços, né? Eu acho que eles têm assim, um board, eles são um exemplo para mim de como uma cafeteria que é diferenciada, né, ela tem uma vibe diferente que, enfim, está aí se permanecendo no mercado por muito tempo, né? Isso é super, super importante. E quando você quer, enfim, fazer um produto, um serviço do zero, começar lá da base, que a gente chama de inovação radical, é super legal você estabelecer parcerias com universidades, com centro de pesquisas. Lá vão ter profissionais com background, com a técnica, que vão conseguir te ajudar a entregar o produto ou serviço que você necessita, que você identificou que precisa inovar ou desenvolver, né? Então, a gente tem que estar atento aos parceiros, né, de trabalho, porque nem sempre dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente de trabalho, tem o profissional mais criativo, mais competitivo. Às vezes ele está do seu lado, ele está no seu concorrente, ele está numa startup. E por que não estabelecer um contato, conversar, trocar ideias e botar esse projeto, enfim, né, tocar o projeto adiante? Então, a inovação aberta é uma das ferramentas. Uma outra que eu queria comentar com vocês, que também é muito difundida, muito falada, é o Design Thinking, que foi popularizado pelo Tim Brown, né? Ele tem uma empresa chamada Ideal, que faz aí o gerenciamento, enfim, ele cuida dessas questões de ideias inovadoras, popularizou esse tema. E o Design Thinking, ele é baseado em 4 etapas, basicamente, né? Ele fala de empatia, ele fala de equipes multidisciplinares, testagem e protótipos e a implantação propriamente dita da inovação. A empatia, a gente falou bastante aqui, que é estar atento à necessidade do outro. Você tem que criar uma ideia inovadora, ter um produto inovador, um serviço, mas que seja útil, né? Que atenda a uma necessidade. Isso é super importante. Então, isso é a empatia dentro do design thinking. A questão de uma equipe multidisciplinar tem muito a ver com o que a Lígia colocou, multidisciplinar e eu diria inclusiva, porque várias visões, vários backgrounds de áreas diferentes são super importantes no projeto, no processo de inovação. Claro, a gente precisa ter um especialista, por exemplo, se você vai desenvolver um produto médico, é importante você ter um médico na equipe, né, que vai te orientar, falar assim, não, isso daqui ok, a gente consegue colocar no paciente, vai dar certo, mas todo o restante de pessoas com expertises diferentes é muito importante. Você não precisa ser um engenheiro, um cientista, um designer, uma pessoa fora da caixa para participar de um projeto inovador. Você só precisa ter a boa vontade e a disposição para isso, né? Você precisa estar aberto a sugerir ideias, a trazer pontos diferentes, enfim, diversos, que atendam uma necessidade. E nessas equipes multidisciplinares, a gente usa muito brainstorming, que é chamado lá tempestade de ideias. Não tem certo, não tem errado, não tem julgamento, a gente só tem um foco e as pessoas vão dando ideias, dando ideias, dando ideias, e depois o gerente lá do projeto, ele define quais são as mais viáveis, as mais aplicáveis, as que têm mais a ver com o objetivo, né, da inovação que você está pretendendo desenvolver, e segue adiante para a prototipagem, que no design thinking é muito bacana porque a prototipagem é com papel, com caneta, com cola, durex, você desenha, você faz lá uma casinha, monta um carrinho, isso para produto,
testa, se não deu certo, faz de novo, com custo baixo, né? Você está lidando com papel, com cartolina, com papelão, enfim. E faz e testa e melhora. Aí você falou assim, Paula, como que eu faço a prototipagem com serviço? Serviço, gente, foca lá num cliente potencial e oferece o seu serviço, manda uma proposta para ele e depois ouve o que ele tem para te dizer, o feedback que ele vai te dar, né? Olha, legal, nossa, se seu serviço que você desenvolveu atende às minhas necessidades, atende minhas dores, eu vou conseguir focar melhor em determinada coisa aqui na minha empresa porque você está me fornecendo esse serviço. Então, essa é a prototipagem de serviço. Oferece para um cliente potencial, para algum, se você puder, ouve o que eles têm para te dizer, né? E implementa isso no seu processo inovatório. O último ponto, que é o ponto de implantação, que é lá quando você vai colocar a mão na massa e fazer a sua ideia, né? Virar uma realidade, o que estava no papel, que estava no âmbito de planejamento, incorporar essa ideia dentro do design thinking, os americanos, né, usam muitas ferramentas que hoje em dia de gerenciamento de projeto que a gente ouve falar muito, que é o Agile PM, PMBOK, enfim, são metodologias de gerenciamento de projeto que eles estão desde o projeto propriamente dito até a implantação e eles se utilizam dessas ferramentas para implementar uma ideia inovadora e ferramentas estratégicas também, que é o SWOT, o PESTEL, enfim, são nomes técnicos que a gente precisaria de um tempo maior para poder aprofundar. Eu vou colocar num glossário, vou dar um jeitinho de colocar para vocês que estiverem ouvindo esse nosso bate-papo agora ou depois. Depois a gente pode aprofundar nessas teclas de implantação de projetos e de ideias, mas fica aí para vocês, procurem no Google, tem vários materiais a respeito, desde os mais acessíveis até os mais tops e técnicos, né? Mas é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Inovar com planejamento, é possível, é necessário e é preciso. Mais do que é necessário, é preciso mesmo a gente inovar. Obrigada, Paula. Chegamos ao finalzinho Estamos no finalzinho da nossa roda de conversa, mas agora nós vamos abrir para a interação entre as nossas convidadas. E aí, para a gente começar a nossa conversa, já posso lançar uma frase. Custa caro inovar? Eu acho que depende do que você está pretendendo inovar, mas eu acho que o custo-benefício é muito grande. Talvez o custo compense o resultado que você vai ter quando você inova em um produto, num serviço. O que vocês acham, meninas? Concordo. Pode falar, pode falar. Eu acho que muitas vezes não custa nada. É uma ideia que você pode implementar no seu negócio que não custa nada, nem um centavo. Também. E o retorno, como você disse, né, Paulo? O retorno que você vai ter é grande. Mas o importante realmente é o que você falou: olhar para o cliente, ver qual é a necessidade dele. Se ele precisa daquilo. Se ele não precisar, ele não vai comprar nem o serviço, nem o produto, né? A história até do soprador de embalagens, não sei se vocês já ouviram, que tinha que identificar na linha de produção lá qual que embalagem que estava vazia, qual que embalagem que não tinha enchido com pasta de dente, por exemplo. E aí, nossa, eles ficaram tempos e daí inventaram coisas para pesar, coisas, máquinas e sofisticadas, tudo. Aí um cara falou assim, não, põe um ventilador na frente da linha de embalagens e daí quando a embalagem cair é que está vazia. Tão simples, né? Mas tão... Por isso, Custou né, nada. Rê, também, Paula, muitas empresas têm centrais de ideias e acreditem ou não, eu trabalho numa dessas empresas, né? E as pessoas que mais ganham os cheques, né, vantajosos dessas empresas são as pessoas que estão na linha de produção.
com ideias muito simples. E por quê? Observando. Estão observando e observando e observando. E aí, de repente, o funcionário falou assim, nossa, eu consegui comprar um apartamento, né, com o bônus que a empresa me deu, porque eu dei tal ideia, né? E é verdade, tá? Eu falo para vocês comprovadamente isso. Eu vi isso acontecer. Muito bacana. E eu queria só trazer um comentário. Esse grupo aqui, essas mulheres maravilhosas, nós entrevistamos a Andrea Curioni, lá do Vale. E aí ela falou uma coisa interessante para a gente. Ela falou assim, sabe o Bill Gates? Sabe o Bill Gates, né? Aquele amigo nosso aqui da esquina. Então, ele não tinha nada de brilhante, nada de maravilhoso, não. O que ele tinha, sim, o que fez ele e várias pessoas lá do Vale das Garagens, né, chegaram onde chegaram, né? Muita persistência, muito erro e trabalhar na cultura do erro. Erra, faz, volta, erra, faz. E ele teve esse tempo e ele deu esse tempo para o próprio negócio, né? Então, parem e pensem nisso também. Isso também é inovação, né? Legal. Posso lançar uma próxima pergunta para a gente debater? Vai lá, Pedro. Um processo inovador demanda muito tempo? Uhum. Sabem Na que linha do Bill Gates, acho que demanda, né? Porque a gente tem que errar muito, né? E a Nesse caso, Alessandra, demanda. Acho que a a Alessandra questão que a gente entrevistou da One Skin, ela falou que em processos de biotecnologia, em processos que lidam com essas vertentes biológicas, como é natural, né, que tenha um tempo de maturação, tem os protocolos lá, então, realmente, nesses casos aí é mais demorado. eu acho que assim, demora para você ter um grande sucesso, mas você coloca muito mais rápido no mercado do que uma grande empresa, às vezes. Porque às vezes uma grande empresa é muito preciosista na hora de criar realmente produto, serviço, quer deixar ele impecável para colocar no mercado. E o processo de inovação é totalmente diferente disso. O processo de inovação você tem que criar muito rápido para colocar muito rápido no mercado, para você conseguir aperfeiçoar muito rápido. Então é rápido todo o processo, só que o processo é longo, eu acho que deu para entender. Assim, você chegar na perfeição, no unicórnio, que é uma empresa que vale $1 bilhão, né? Chegar nisso demora um pouco. Mas para você começar, não demora tanto. Perfeito, Tati. Acho que é isso mesmo. Né? Talvez o tempo de retorno de capital, né? Dependendo do que você vai implementar, demore um pouco mais. Mas basta ter ideia, boa vontade, mão na massa É. e começar, né? Para começar, você pode começar hoje, agora. Você pode começar aí Agora. tendo suas ideias. É verdade. É verdade. Eu queria só fazer um parênteses aqui, que na hora eu ia falar, mas acabou passando. Quando a Mi falou de arte, me veio muito na cabeça, quando eu fiz parte do hackathon da NASA, um dos desafios era a arte. Era juntar a arte com a NASA. Às vezes você fala NASA, entre os desafios tinha o microplástico no oceano, as queimadas nas florestas, a parte da constelação, tudo, mas tinha um desafio que era a arte. Então, a arte é totalmente inovação. É isso. É bacana. E totalmente processo, né? Para quem Totalmente. acha que sai pintando e tive uma ideia, não. É processo o tempo todo. Desculpa, Mi. Não, tranquilo, é mais ou menos isso que eu ia falar, e acabou que, pensando depois, né, a questão do erro que a gente estava falando, um dos lugares onde o erro é mais necessário e que mais acontece é na arte. Você começa a escrever um livro, aí, pá, deleta aquela página toda, joga fora, não estava nada do que eu queria falar. Aí você escreve mais um parágrafo. Ah, não, mas não, tá errado, porque é o seguinte, eu estou perdendo a linha. Você vai compor uma música no piano, no violão, aí você coloca, sei lá, um dó sustenido com sétima, mas, poxa, ré não combinou. Entendeu? É erro, né? Você vai fazer uma pintura, né,
Quantas pessoas. Não, aí joga aqueles filmes que você vê o cara pintando, bola, tudo joga fora, ainda faz aquele tupete. A arte é onde a gente tem mais que errar, porque o artista nunca está satisfeito. E não é por mal que ele nunca esteja satisfeito. Aí eu falo para as pessoas que acham que não existe um artista dentro delas. A gente nunca está satisfeito porque existe 1000 pessoinhas dentro da gente, como diz o Eduardo Galeano, maravilhosamente bem no livro dos Abraços. Em determinado momento, ele está falando do narrador, do ator, do intérprete. Ele fala, é aquela pessoa que tem um monte de pessoinhas e vozinhas dentro dela. E é exatamente isso. O artista é isso. É um monte de ideia, é um monte de gente querendo sair. E essas pessoas erram. Essas pessoas erram. E essas pessoas que eu estou falando que estão dentro do artista, né? Então, e é um processo longo. A arte assim para você, eu vou ficar um super fera em contação de história, contando e errando, ouvindo o outro, e demora até você se tornar, obviamente, uma Fernanda Montenegro, isso aí a gente nunca vai ser, mas enfim, entende? É mais ou menos por aí. Galeano, escritor uruguaio de primeiríssima grandeza, indico a todas, Veias As Abertas Veias da América Abertas da Latina. América Latina, fantástico, livro dos abraços, né? A gente vai dando umas dicas assim. Mas era só essa parênteses que eu queria fazer sobre o erro dentro da arte, da necessidade dele dentro da arte. Ah, perfeito, perfeito. E se aplica à inovação também, com certeza. Não ter medo de errar e tá sempre reconstruindo, né? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu estou deixando as dicas de livros aqui e citações no chat. Pode Ótimo. ajudar vocês também. Obrigada, viu, Lídia? Obrigada. É isso, gente, foi uma aula, né? Uma aula. Eu aprendi muito aqui, porque sou totalmente fora do ramo, vim realmente apresentar. E, nossa, foi uma aula gratuita aqui para mim. Obrigada. Ótimo. E bacana entre mulheres, né? E esse grupo, eu posso falar para vocês que, mais uma vez, né? A gente fica às vezes achando, ai, cansada, não vou entrar na live, né? Ou não vou entrar no grupo hoje porque estou cansada. Não! Né? Tira o cansaço da frente, abana e vamos embora, porque vale muito a pena. E a gente está aprendendo demais. Eu estou aprendendo demais aqui com vocês. Parabéns. Obrigada, Lígia. É Muito muito obrigada. gratificante, né? Muito E obrigada obrigada, para a gente. Paula, né? A Paula que nos convidou, que ouviu nosso Pílulas e descobriu aí. A gente está com esse projeto, na verdade, é um projeto novo do Pílulas agora, que vai ser o Pílulas itinerante, que a ideia é fazer em vários núcleos essa conversa também, para incentivar as mulheres, né, a inovar. Então, eu acho um assunto muito novo, moderno, assim, né, e importante. Super importante. Né? Então, obrigada, Paula, pelo convite. Eu que agradeço, meninas, e parabenizo aí vocês novamente pela atitude em tratar de um tema, né, novo, né, contemporâneo como esse, que é a inovação, desmistificando, né, principalmente desmistificando o que é inovar, trazendo a mulher para esse papel dentro da inovação, que é super importante, né, trazer a inclusão, e é isso mesmo, é chamar para dançar, não é só chamar para o baile, não. Chamar para dançar, né? Porque é muito, muito importante mesmo. A gente precisa cada dia mais incluir as pessoas dentro do cenário, é a mulher, é o negro, é o gay, e é isso aí, é assim que a gente se torna mais forte e ser humanos melhores, enfim. Eu estou muito agradecida, muito feliz com a participação de todas vocês. Priscila, nossa host, jornalista maravilhosa, sempre Sensacional. aí, sensacional a nos ajudar, a brilhantar. Esse grupo me põe demais para cima, eu fico me achando. A brilhantar as nossas rodas de conversa. Obrigada. Legal, legal. Maravilhosa, Excelente. super acessível. Agradecer aí as nossas líderes aí de núcleo que dão todo o suporte para a gente chegar, né, até aqui e conseguir fazer
o melhor, enfim. Muito obrigada mesmo, gente. Quem pôde participar aqui da nossa roda de conversa e depois vai ficar salvo para as outras pessoas, para as outras mulheres terem acesso a esse bate-bola, troca de experiências maravilhosas que a gente teve hoje aqui. Muito obrigada, muito Obrigada, obrigada. meninas. Tchau. Obrigada. Valeu, Obrigada. galera. Beijo grande, beijo grande. Salve, salve. Tchau, Saúde a gente. todas. Boa Valeu. noite. Tchau, tchau. Parabéns. Próximo, Tchau, viu? tchau. Tô aqui. Até a próxima. Mais. Tchau. Valeu.